Deu certo. Aí deu certo, a gente tá gravando já a nossa reunião. Perfeito. Sou eu que vou fazer a resenha, Niela, posso compartilhar? Espera aí. Tá. Pode. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Muito bem. Sim. Esse, Renato. Passar isso daqui para engraçado. Um. Mostejavski. Eu não Certinho, ok. Bom, eu vou fazer a resenha da semana passada, do dia 13/9, desse artigo da Aniela e do Tiago, que se chama, em português, tem uma parte aqui cobrindo, Semântica da Duração de Eventos no Processamento Online de Sentenças. Deixa eu jogar esse negócio para cima, para baixo fica melhor. Ok. Bom, engraçado, não estou conseguindo passar os slides. Peraí. Agora foi. O Bernardo começou mostrando para a gente, né, como ele dividiu o artigo, e uma das premissas desse paper é que a semântica do tempo ela afeta o processamento. E o paper começa trazendo para a gente esse efeito, o efeito de coerção aspectual, que é basicamente o tema, né, central do artigo. E, além disso, ele mostrou para a gente, né, o experimento que o paper traz e uma reanálise de dados, né? E ele, então, apresentou para a gente dois eventos para análise, que foram essas duas frases: a criança chorou por 3 minutos e a criança espirrou por 3 minutos. E aí, nessa primeira frase, a criança chorou por 3 minutos, a gente entende que é uma ação contínua, uma ação que durou ali o tempo de 3 minutos, mas na segunda, com o verbo espirrar, a gente não entende como uma ação contínua, a gente entende como uma série, uma repetição de eventos. Então, foram, assim, vários espirros em uma sequência de eventos, e essa sequência de eventos foi que durou 3 minutos, né? Então, ele mostrou para a gente ali a definição do dicionário, né? Como é que o dicionário traz o significado da palavra coerção. Então, basicamente, é o aspecto que está sendo coagido. A Aniela trouxe para a gente também a informação de que os 3 minutos é que são o aspecto, né, que representam o aspecto, e ela explicou para a gente que a estrutura do tempo é que está mandando na semântica do verbo. Então, a coerção ela é feita através da estrutura do tempo. Então, a gente pensar que algo, por exemplo, um espirro que dura 1 segundo vai caber em 3 minutos, existe aí um choque entre eventos pontuais e durativos, e é exatamente isso que é a coerção. E aí ele passou então para a revisão, né? A revisão ela foi dividida em 3 partes, né? De acordo com esses autores, né? Então, primeiro, esses primeiros autores eles falam das condições de felicidade, que a Aniela explicou que é algo que tem a ver com o tempo correto para alguma coisa acontecer, né? O Bernardo, inclusive, aqui ele fez uma menção à apresentação da Maré e da Diane sobre os trens da Holanda, na Holanda serem amarelos, né? Então, de acordo com o nosso conhecimento de mundo, por exemplo, chorar é um evento durativo e espirrar é um evento pontual. Depois a Aniela trouxe outra coisa para a gente pensar, a Maré também, sobre conhecimento semântico, traço semântico, né? Por exemplo, trem, a gente tem a ideia do que é um trem, é um veículo, tem determinadas características, enfim, conhecimento de mundo já tem a ver com o fato do trem ser amarelo na Holanda, né? Os trens serem amarelos na Holanda. Então, a gente tem aqui é, é, além do que a gente comentou, do que eu comentei, né? Além disso, esses autores eles definem algumas propriedades do quadro temporal de eventos, né? Eles falam de telicidade, que é um ponto final inerente, né? Tem uma terminação inerente aí. Foi muito discutido a questão da durabilidade de uma sonata, que não é um traço semântico constituinte, tem a ver com conhecimento de mundo, né? Além da telicidade, a gente tem ainda a progressão, né? Por exemplo, comendo, né? E a duração pode ser pontual ou durativa. E aí a gente toma de novo como exemplo os verbos comer e espirrar. Para Brennan e Pilkanen trazem a hipótese de coerção iterativa, que o Bernardo explicou para a gente que é uma reanálise devido à impossibilidade do ato. Então, por exemplo, quando você diz que o bebê espirrou por 3 minutos, a gente sabe que isso não é possível, mas a gente adiciona, por exemplo, muitas vezes, devido a essa impossibilidade do ato. Então,
E aí foi bastante interessante uma coisa que a Aniela acrescentou sobre continente e conteúdo, né? Então, quando o continente é igual ao conteúdo, a gente não tem coerção. Então, se eu tenho um lugar e o que eu ponho lá dentro é igual ao tamanho desse lugar, não existe coerção. Então, você pode ter um continente curto, com conteúdo curto, e um conteúdo grande com um continente grande. Quando existe diferença, né, entre continente e conteúdo, então a gente tem essa coerção. E aí, por que a coerção é parte do tempo? Isso é um dos questionamentos, né? O grande questionamento do artigo, pelo que eu entendi. Aqui, né, para esse autor, o verbo em si não tem uma duração fixa. Então, quando você fala chorou por 3 minutos, você estaria agindo sobre essa interpretação. Então, ele traz para a gente três classificações, acho que posso dizer assim, né? Classificação. Então, a coerção ela pode ser alogativa, por exemplo, por 3 horas, né? Então, isso é um movimento que você faz. Você não é que dormir seria necessariamente durativo, mas existe um movimento que você faz ao adicionar essas 3 horas, né? Então, pode ser agentivo, João está sendo esperto, por exemplo, e subtrativo, o músico tocou a sonata por 2 minutos. Foi outra discussão, né? Em 2 minutos, ao invés de por 2 minutos, porque se a gente fala por 2 minutos, a gente estaria falando da totalidade da sonata, né? Então, o verbo não possui uma classificação de evento fixa para esse autor. E aqui a gente tem, né, aqui nesse primeiro exemplo, a gente não tem efeito de coerção, porque, de novo, continente e conteúdo estão ali do mesmo tamanho, né? Então, outra coisa, a Aniela também levantou um ponto importante aqui, o que que a gente acha que é música? Porque a gente tem uma frequência, né, de coisas mais comuns. Eu lembro que a Diane até colocou aquela numeração do Chivalet ali, para ilustrar, enfim. Além do efeito de não coerção, tem também a repetição, né? Então, a possibilidade aqui que eu gostei tanto da música que eu ouvi essa música repetidamente ali por 3 horas em loop, né? E subtrativa e a coerção habitual, que é um hábito, uma repetição de eventos nesse espaço de tempo, né? Depois a gente viu que não teve coerção, né? A coerção habitual ela não foi encontrada. Então, existe uma diferença entre duração e ciclos, né? Então, uma caminhada, por exemplo, ela pode se repetir algumas vezes durante o dia, né? E, por último, a percepção do tempo está relacionada à aquisição principal, da principal duração de eventos. Foi isso que eu consegui lembrar da semana passada, basicamente isso. Está tudo certinho, Bernardo, quer acrescentar alguma coisa? Não, parabéns. Parabéns, Renato. Parabéns para você, foi ótimo o artigo. Obrigado. A sua Muito bom, foi ótimo, muito bom, muito claro. Puxa, esse negócio é tão bom, reaviva tanto na cabeça da gente, né? Perguntas para ela? Então, agora é o Léo, né? Léo tá aí? Tá. Tô sim, vou compartilhar aqui minha tela. Hum. Gente, boa tarde. O tema da minha apresentação vai ser variáveis psicolinguísticas no reconhecimento visual de palavras, com base no seguinte artigo. É, Efeitos de variáveis psicolinguísticas na tarefa de decisão lexical em espanhol. Um estudo com 2.765 palavras. Como eu cheguei nesse estudo, eu estava pesquisando algo sobre processamento de L2, mas aí existe uma droga, um crack, que é assim, sabe quando a gente está no Instagram, a gente vai passando a tela eternamente? Enfim, quando a gente vai nesses periódicos, aí mostra aqueles artigos relacionados, né? E aí eu achei um que, enfim, achei que seria interessante apresentar por tratar de variáveis. E a ideia é poder revisar algumas variáveis, a importância delas, para estudos de acesso lexical e de reconhecimento visual de palavras,
que, assim, todo mundo aqui faz psicolinguística, então, assim, todos nós acabamos tendo que lidar com essas variáveis, né? Para controlar, para manipular, enfim. E aí eu vou apresentar uns dados desse artigo que são interessantes em si e fazer uma reflexão sobre essa questão das variáveis. Aí um spoiler sobre esse estudo é que ele foi conduzido em espanhol, e ele mostrará que variáveis consideradas da psicolinguística afetam sistemas de ortografia específicos de formas diferentes. O principal diferencial está no efeito de extensão da palavra, é word length. Eu nunca sei se eu traduzo como tamanho da palavra ou se eu traduzo como extensão ou como duração da palavra. A extensão faz mais Ação, sentido. não. Oi? Extensão ou comprimento? Comprimento é melhor. Não, extensão É, também. é. Bom, o principal diferencial está Mas, desculpa, extensão tem um outro sentido semântico, né? Talvez melhor comprimento. Pode ser. Bom, comprimento da palavra. Então, onde vocês lerem extensão durante todos os outros slides, vocês interpretem comprimento. Comprimento. O principal diferencial está nesse efeito que afeta a língua com ortografia transparente de forma linear. Ou pelo menos essa é a proposta. Eu devia ter colocado assim, modalizado um pouco. Então, assim, já botando algumas explicações no início, não sei se essas explicações estão boas, Maria vai me interromper se não tiverem. Para quem está entrando agora, quem está começando agora aqui no grupo, se tiver alguém aí, o que são essas variáveis dependentes e independentes das quais a gente fala toda vez que apresenta um estudo. Que é o seguinte, em estudos experimentais, nós usamos uma determinada medida para encontrar efeitos de processamento e quais fatores afetam essa medida. Então, por exemplo, se a gente quer, uma dessas medidas é o tempo de resposta ou tempo de reação, que a gente abrevia para TR, tempo de resposta a uma tarefa. Então, a medida é a variável dependente. É aquela variável que a gente quer ver se aquela medida que a gente quer ver se vai ser afetada por determinados fatores que a gente vai controlar, que seriam as variáveis independentes. Um exemplo, resumidamente, incompleto, só para assim deixar bem simples da minha pesquisa, foi que eu quis saber se palavras no participio passado são processadas mais rápido a depender, por exemplo, da frequência. Se a frequência de ocorrência na língua da palavra, ou seja, quantas vezes ela ocorre, é alta ou baixa. Então, para medir o processamento, utilizamos uma tarefa de decisão lexical, em que você decide se uma sequência de letras é ou não uma palavra, e dependendo do tempo que a pessoa demora para responder, a gente vai analisar os efeitos de processamento, ou seja, o tempo de resposta à tarefa vai ser a medida que a gente vai usar para ver checar o processamento, analisar o processamento. A variável dependente foi o tempo de resposta, e a variável independente, ou seja, aquele fator, aquele efeito que afetaria a leitura ou forma de processar a palavra, nesse caso seria a frequência, sendo alta ou baixa. Então, eu estou explicando isso já no início, porque ao longo de todo o artigo, de toda a apresentação, só se fala em variável, variável, variável. Então, começando já com o estudo de Gonzalez e nossos colegas, como a língua, o estudo deles é em inglês, é em espanhol. Então, assim, como a língua mais investigada tipicamente é o inglês, e com variações de desenhos experimentais que afetam os resultados, os autores decidiram fazer um estudo com um número alto de palavras em espanhol para observar os efeitos das seguintes variáveis psicolinguísticas no reconhecimento visual de palavras. Posso só interromper rapidinho? Pode. Só para lembrar que se você lê algo de não correr muito na leitura para não atrapalhar a interpretação. Peço desculpas para os intérpretes. Não, eu não estou dizendo, talvez eles acharam que Não, estava eu ótima acho a que eu estava indo, velocidade, tá, eu mas estava é indo uma um coisa pouco que a rápido. gente costuma fazer, né? É Tá. por isso. Então, os autores decidiram fazer um estudo com um número alto de palavras em espanhol para observar os efeitos das seguintes variáveis psicolinguísticas. E já explicando, e isso também é explicado no estudo, que essas variáveis, elas são as principais, que são controladas e manipuladas em estudos de processamento de palavras. Primeira delas é a frequência, mas é um tipo de frequência que eles não usam esse nome nesse artigo, mas se chama frequência superficial, porque é a frequência de ocorrência da palavra inteira na língua. Idade de aquisição, essa foi a primeira vez Eu acho que eu... que tem que
contrastar. Oi? Então, da palavra inteira em oposição a o quê? Assim, em oposição, por exemplo, uma palavra como felizmente, ou melhor, globalização, que é o exemplo clássico, né? Você tem a frequência, por exemplo, do sufixo são e uma frequência da palavra da raiz, por exemplo, globo, global, globe, digamos assim. Então, você também tem a frequência, por exemplo, das sílabas. É a frequência com que determinadas sílabas ocorrem numa língua. Então, essas frequências, elas já não são superficiais. A frequência superficial, ela pega a palavra inteira. Eu estava pensando também, desculpa, a processo de flexão, por exemplo, que é mais comum, né? Então, você tem, por exemplo, cadeira, ela pode aparecer um corpus como cadeiras, como cadeira, ou qualquer verbo, né? Ela Ah, pode sim, é ser verdade. flexionada, que são os casos mais comuns, né? Que eles separam no corpus entre lema, que seria, né, a radical, e a Lexema, elexema. Obrigada. nada. É, eu queria muito que não estivesse gravando agora para falar um negócio, mas enfim. E é muito o quê? Nada não, deixa quieto. É, E aí, idade de aquisição, foi a primeira vez que eu vi Não, idade de aquisição ser abordada em termos de variável para reconhecimento visual. Segundo os autores, é uma variável bem investigada. E aí seria o seguinte: essa variável se relaciona com qual idade uma dada palavra foi adquirida ou aprendida. Pelo que eu entendi, quanto mais cedo a palavra teria sido aprendida, mais facilmente ela seria processada, ou pelo menos em termos de tarefa de decisão lexical, mais rápido ela seria respondida. O tempo de reação a essa palavra seria menor. Posso Aí, já contrapor? Eu estou no ainda, porque tem vários estudos que fazem esse tipo de correlação, principalmente quando eles querem comprovar um efeito probabilístico, né, de frequência. Só que uma grande questão sempre, e aí eles sempre mostram, olha como que é influente a idade de aquisição. Só que o dado do que vem a ser a idade de aquisição de uma palavra não é muito fácil de você então, coletar, ou eu vou seja, chegar lá. Ah, tá bom, Só ótimo. Tem, é, Então, vou tem uma, parar. tem uma observaçãozinha sobre isso, né, Tá, nesse artigo. tá. ô, E tem Léo, uma referência que eu não coloquei aqui, mas aí eu abro o artigo para poder achar. Fala, Bernardo. não, só voltando à frequência, que eu tinha uma pergunta, mas aí, por exemplo, se tiver uma palavra que pode ocorrer como verbo ou como substantivo, ela também vai cair nesse mesmo filtro que foi dito, de frequência superficial e lexema? Todas as palavras caem nesse filtro. Mas, É. curiosamente, isso está no último slide, tem um estudo do professor Chivalet que mostra que a categoria gramatical da palavra afeta o tempo de reação a ela, sendo verbos mais respondidos mais lentamente do que substantivos. Uhum. Aí eu estava falando da idade de aquisição, a extensão da palavra, ou seja, quantas letras, grafemas ou fonemas uma palavra tem, ou seja, se uma palavra tem 10 letras ou se tem 5 letras. Vizinhança ortográfica. Quantas palavras semelhantes a uma respectiva palavra existem, mudando-se apenas uma letra? Então, eu dei o exemplo aí de a palavra barco. Aí eu selecionei aqui alguns vizinhos. Marco, banco e barca, por exemplo. Apesar de que barca tem uma relação semântica aí, né? Mas enfim. Ah, imaginabilidade. Com quanta facilidade você consegue visualizar ou imaginar uma determinada palavra? Por exemplo, livro versus a palavra consciência. É, E aí o artigo vai abordar que, na tentativa de explicar como nós lemos, são propostos modelos computacionais. Esse modelo aqui, que está aqui no gráfico, eu vou falar um pouco depois sobre ele, mas ele não está nesse artigo. Mas ele é um modelo referente ao modelo, é o gráfico, uma figura referente a um modelo que é citado nesse artigo de Coulthard e colegas.
Então, assim, apesar de não estar explícito, o estudo está primordialmente preocupado com a capacidade de leitura e a forma como processamos a leitura, ou seja, a ortografia. De acordo com os autores, estudos anteriores propõem modelos computacionais de como funciona a leitura. O modelo, e isso é falado no artigo mais influente, e assim, pelo que eu li de outros artigos, de alguns outros artigos, realmente é o modelo mais influente, é um modelo de Coulthard e colegas. Se eu não me engano, foi proposto primeiro em 1980, e aí depois teve um modelo um pouco atualizado do mesmo autor, que é esse de 2001 que está aí. E aí nele existem duas possíveis rotas quando a gente processa uma palavra. A rota lexical, que olha a palavra inteira, e a rota sublexical, que vai processar a leitura da palavra através dos grafemas, cada grafema ou fonema e as sílabas vai olhar para dentro da palavra. E aí o próprio artigo acusa isso de certa forma, né? O que é mais investigado em inglês, né? E aí eu trouxe um exemplo do inglês, que é o exemplo mais claro que tem para esse modelo, que é o seguinte: existe uma palavra, duas palavras em inglês, new e few. New é novo, few seria poucos. Essas duas palavras, elas têm uma pronúncia semelhante, porque esse E com W no inglês se pronuncia, assim, fazendo uma aproximação, né? Como se fosse um ditongo I com U, IU, digamos assim. E essa é a pronúncia típica de quando você tem uma consoante mais o E e o W. No entanto, você tem uma palavra que tem uma escrita muito parecida, que é essa que é SEW, e a pronúncia dela não é SIU, é SOU, que é como se fosse o ditongo O com U. Ou seja, quando você tem uma palavra irregular no sentido fonológico, ou no sentido de fonologia com ortografia, a rota que você toma para processar a leitura dela é a lexical, que olha a palavra inteira. E aí tem uma interface com o sistema semântico. Quando a palavra ela é regular no sentido da relação entre os grafemas e os fonemas, ou seja, entre como ela é escrita e como ela é falada, a rota que é tomada para o processamento dela é a sublexical. É importante ressaltar isso aqui, que o sublexical e irregularidade se refere à fonologia e à ortografia, porque normalmente a gente fala de sublexical e de irregularidade para falar de morfologia, que não é exatamente o caso aqui. E aí o modelo, esse modelo de dupla rota, ou de rota dupla de leitura, é esse que está aí ao lado, e eu posso mandar depois o artigo, fonte de onde eu tirei esse modelo, porque ele faz referência a alguns outros modelos, e faz uma análise bem interessante. Ah, Léo, e esse modelo foi proposto em 2001, é isso? Ou então, não? Ou foi antes pelo que eu ainda? me lembro, o primeiro modelo de Coulthard é de 1980, mas houve alguma pequena modificação que levou a essa representação que o próprio artigo cita. Ele cita Coulthard duas vezes, uma com referência a 1980 e uma com referência a 2001, Coulthard e colegas. Mas se eu não me engano é o mesmo modelo. Ah, tá bom. Se eu não me engano não, é sim o mesmo modelo, tá? É, Obrigada, Léo. nada. No entanto, conforme os autores chamam a atenção, a língua mais investigada, desculpa, está digitado errado aqui. A língua mais investigada para a elaboração destes modelos era o inglês, que possui uma ortografia profunda. Eles chamam de Deep Orthography, ortografia profunda, dadas as irregularidades frequentes entre pronúncia e escrita das palavras. Isto é importante, pois se o sistema de escrita muda e isso suscita mudanças no modelo computacional de leitura, pode ser que determinadas variáveis, ou seja, aqueles fatores que afetam o processamento da leitura, afetem diferentemente o processamento de leitura de acordo com a língua. É justamente o que este estudo vai mostrar. É o presente estudo aqui.
Levando-se em consideração os estudos de inglês, as principais variáveis lexicais, ou seja, a nível de palavra inteira, sem olhar para o que a compõe, seriam frequência, idade de aquisição e imagiabilidade. Já as principais variáveis sublexicais seriam o número de letras, número de sílabas e frequência de sílabas. Eu posso não ter me expressado bem aqui, na verdade, não é levando-se em consideração exatamente os estudos de inglês, mas os estudos mais com maior número de investigações, e dentre os quais estão os de inglês, né? Os autores citam críticas aos desenhos fatoriais para experimentos de leitura de palavra com base nesses 3 autores aqui, sendo as críticas. Primeiro, que as palavras não variam apenas em uma dimensão, e há alta correlação entre elas. Por exemplo, existe correlação entre tamanho da palavra e vizinhança ortográfica. Então, como é que você faz para dissociar esses efeitos, né? Então, se você faz um estudo em que você vai testar o efeito da palavra, de tamanho da palavra e não testa, por exemplo, vizinhança ortográfica, não controla a vizinhança ortográfica, você não está encontrando, não está fazendo uma boa descrição dos efeitos que afetam a língua, né? Viés dos autores na seleção dos estímulos, escolha que pode afetar o resultado e quais variáveis vão ter mais impacto no resultado, escolha de itens para o experimento que variam nos extremos, o que pode ser percebido pelos participantes e levar à criação de estratégias para a realização da tarefa experimental. Ou seja, você ter, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente usa pseudopalavras e palavras, se a gente faz pseudopalavras que são muito diferentes das palavras do português, isso vai de uma determinada língua, isso vai fazer com que as pessoas já descartem muito rapidamente essas não palavras, né, que já seriam não palavras. Variáveis contínuas tratadas como dicotômicas, ou seja, quando você considera o tamanho das palavras, normalmente se fala em palavras curtas e palavras longas. Frequência, palavras de alta frequência ou de baixa frequência, sendo que essa variável ela é contínua. Ou seja, você vai ter ali valores que vão sendo incrementados. E não simplesmente palavras que quase nunca acontecem, palavras que acontecem muito na língua, dando a frequência como exemplo. Tô igual o Lula, eu falo 5 palavras, tem que beber água. Bom, desenhos fatoriais usam poucos estímulos por condição, o que pode prejudicar a generalização dos achados com base naquele grupo de estímulos. Solução, que é adotada por esse estudo, adotar um número amplo de estímulos. E também as variáveis que eles controlaram, eles fizeram análises, não pegando assim, os extremos. Há um outro estudo em espanhol que faz o mesmo, mas com outra metodologia. Eu não lembro se eu traduzi certo, nomeação de palavras, ou seja, você tem que ler as palavras que estão na tela. Lembrando que esse estudo é de decisão lexical, que é aquela tarefa em que você decide se uma sequência de letras que vai aparecer na tela é uma palavra da língua ou não é. E aí as variáveis investigadas neste estudo, mencionadas as principais variáveis lexicais e sublexicais da psicolinguística mencionadas anteriormente foram investigadas nesse estudo. Eis algumas ponderações. A forma típica de medir a frequência de palavras é através de córpora de textos escritos, mas agora, 2014, é possível obter medidas mais representativas da oralidade com córpora de legendas de filmes. Eu acho que isso foi uma crítica implícita, não feita abertamente, ao fato de que se controlava a frequência das palavras, e na verdade era a frequência das palavras em textos escritos. Então, isso é uma ponderação importante. A idade de aquisição pode ser medida de forma subjetiva, em que o participante indica com que idade aprendeu uma palavra, ou de forma objetiva, que é quando você verifica a partir de que idade crianças usam corretamente certas palavras. Aí eles usam uma referência dizendo que existe uma forte correlação entre
as medidas subjetivas e as medidas objetivas, e que, por isso, neste estudo optou-se pela medida subjetiva, já que é mais fácil de se obter. Maria está com a mão na testa, fala aí o que está no seu coração. Não, eu acho que o termo subjetivo já indica que é difícil, né, você obter. Não sei se a Depende. Maria não sei se Maria, você está familiarizada. Tem um teste aí que o pessoal da área de aquisição usa o tempo todo, que pergunta para o pai e para a mãe se a criança já viu a palavra, se a criança já fala a palavra, se a criança não fala, não entende e não fala, né? E esse teste ele tem ele foi feito com muitas crianças, muitas. Então ele ganha no grupo grande. Ele acabou. O que se nota é que quando você está tratando de muita gente, essas opiniões dos pais acabam fazendo sentido quando você está com um big data assim, enorme. Então, eu também acho super estranho, mas já tá na área da aquisição de linguagem como uma coisa usada e usada por muita gente, entendeu? Então, é Não, uma tudo coisa bem. nova. O que Não é eu uma não, o que eu não gosto é esse de forma subjetiva, né? mas Quando a isso, gente, participante indica em que idade aprendeu uma palavra, por exemplo. não, mas isso não é a participante, não, é o pai. Isso foi feito Eu entendi, Aniela, professora, eu entendi que nesse artigo está falando que é o participante mesmo. Eles fazem isso porque eles aplicam isso na hora, eu acho que eles fazem isso na hora de que, bom, a gente usou lista de Bom, 50 palavras. se for isso, é só a gente perguntar para nós mesmos, quando é que você aprendeu a palavra casa? Não tenho a menor ideia, isso não é É. possível. Eu Nossa, não porque sei. a idade de aquisição em relação à língua, né? E não a palavras individualmente. Realmente não tem como saber, eu acho. Tem como saber isso. Não, acho que não deve ser isso, não. O que eu tenho visto cada vez mais, para mim também é um pouco Professora, estranho. É? é isso porque eles aplicaram um questionário para 25 estudantes de psicologia sobre isso. Porque, por exemplo, quando você faz em certas línguas, não tem esses dados robustos que você fala, né? Então, é como se fosse um quebra-galho que você faz, né? É, Não entendi bom, isso, Tiane, explica. Então, quando em determinada língua você não tem um corpus, digamos assim, confiável dessas anotações que você fala que são feitas com os pais, por exemplo, Ah, né? Daí a pessoa faz um quebra-galho, faz aquilo que Léo estava falando, entendeu? Um bom, isso não é questionário. trabalhar, isso é uma coisa, é um horror, né? Porque realmente não tem como Ah, você saber. Pô, a gente sabe porque a gente é. nós aprendemos E uma mesmo língua. assim, eu acho que essa coisa com os pais, por exemplo, eu acho que isso vale para aquelas palavras que são bem, por exemplo, até 7 anos, talvez eu conseguiria responder qual palavra o meu filho aprendeu que momento. Mas Não, depois isso só disso, funciona até 4. Esse pois negócio é. só tem Ou 4. seja, A gente isso pergunta para os exclui pais. muitas palavras, né? Isso exclui muitas palavras de uma análise dessas, porque tem outras palavras que a gente aprende mais ó, tardiamente, É né? só para eu ia as primeiras explicar, 20.000 é, palavras só. eu ia falar sobre isso mais à frente, mas olha só, isso no artigo aqui, tá? Dados de idade de aquisição foram obtidos de questionários subjetivos respondidos por um grupo de 25 estudantes de psicologia que não participaram da tarefa experimental. Estes questionários consistiam de uma escala Likert de 7 pontos, em que um correspondia à idade entre 0 e 2 anos, 2 respondia a idades entre 2 e 4, e por aí em diante até 7, que correspondia à idade a partir dos 12 anos. Entendi. É. Isso Aproximações. é bem. E no artigo também está explicado aqui, ó, que
O, é, o mais comum é perguntar a um grupo de participantes adultos para estimarem a idade aproximada em que eles aprenderam uma determinada palavra. E aí eles citam aqui, ó, um número de estudos mostraram que a idade de aquisição objetiva e subjetiva estão fortemente relacionados. Eles citam aqui 3 estudos. Eu também achei muito estranho, tá? Eu tinha lido isso a respeito dos pais, que quando eu vi até os pais, eu achei assim, estranho, mas eles fizeram realmente o controle dessa dos pais dizerem e chegaram à conclusão que é bom, que pode fazer que dá certo. Agora, das pessoas, eu penso assim, se eu tivesse que falar isso, eu não teria como fazer isso. Alguém aqui acha que conseguiria fazer? Eu não conseguiria fazer. Eu não conseguiria fazer isso nem com uma língua que eu aprendi depois, que é inglês, por exemplo. Mas eu Eu acho que, também não. enquanto linguista, eu acho que a gente poderia fazer, como se fala assim, um educated guess, ou seja, você pode fazer uma estimativa meio que embasada em que você. É isso mesmo, você vai ter uma medida muito aproximada. Então, você vai pensar Mas assim, bom, eles são psicólogos, não sei, alunos de não, o que eu estou querendo falar é que, na verdade, se eu, enquanto linguista, faço uma categorização, em linguista, eu que estou aplicando esse experimento, se eu ah, faço uma categorização grossa, eu acho que vale a mesma coisa que você pedir um grupo de 20 pessoas, porque eu acho que é isso que todo mundo faz. Faz meio uma estimativa de que, eu acho que. E você usa, inclusive, um conhecimento meta, provavelmente. Você vai raciocinando. Tal palavra provavelmente eu aprendi no ensino básico. Tal palavra provavelmente aprendi no ensino médio. Você vai fazer esse tipo de ah, associações, eu acho, né? Ou seja, assim, eu acho que, de grosso modo, pode até correlacionar, né? Assim. O que fica evidente nesse estudo, e assim, pelo menos eles citam outros estudos que também encontraram esses efeitos, é que essa medição tem algum nível de validade, porque eles encontram efeitos certo. nos tempos de resposta. E, inclusive, Mas tem um estudo no será? final, mas tem um estudo no final, e aí esse Tá. pode ser interessante para a gente ler e discutir depois, que é de ERP, que cita que a frequência da palavra afetou o processamento numa janela entre 170 e 200 milissegundos, alguma coisa assim. E aí a idade de aquisição afetou na janela dos 400 milissegundos. Não disse que é N400, mas está na janela ali, né? Mas será que são efeitos assim dissociados de efeitos de frequência? Sim, então, dá a É? entender que sim. Dá a entender que sim. Tá Dá a bom, entender que então. sim. Mas, enfim, bom. Tá. Ok. É, Então, aí falei da frequência, idade de aquisição, a imaginabilidade e vizinhança ortográfica, que é uma variável com 2 efeitos diferentes. Um é a densidade da vizinhança ortográfica, ou seja, quantos vizinhos você tem. Que nem, por exemplo, barco. Quantos vizinhos tem barco? Ou seja, quantas palavras semelhantes a barco em que você só altera uma letra de barco e aí você tem outra palavra, você tem. E a outra é a frequência dos vizinhos. E aí, segundo o artigo, tem uma polêmica, porque o primeiro efeito, ele é sublexical, que é o que se esperaria, e o outro efeito é lexical, ou seja, no nível da palavra inteira. Só falou que tem essa polêmica, não entrou mais muito em detalhe. E a extensão da palavra, que afeta tanto sistemas ortográficos transparentes, o caso do espanhol, e o do português, como opacos, caso do inglês. Léo, Fala. você não tinha lido um artigo que eu não me lembro exatamente sobre o efeito de vizinhança ortográfica, que esse efeito some quando. Sim, eu vou falar sobre isso. Tá bom, então. Eu li um artigo que é o original e tem o artigo, o estudo do Chivalet. É,
O original é uma Morphology Family, não sei o quê, da Lina Pilkani com Michael Lawrence. Eu não, não, eu acho que não é não. É só fala de vizinhança ortográfica. É um texto assim pequeno que mostra que o número de palavras, o número de letras na palavra vai aumentando e o número de vizinhos vai diminuindo. Então, a partir de 7 letras ou a partir de 8 letras, em várias línguas, você já não tem que se preocupar com vizinhança ortográfica. É, isso está em outro texto, tá? É, Stephanie, você entendeu? Você perguntou isso Desculpa. depois Ah, ou depois? Você perguntou isso antes ou depois da gente falar sobre aquisição? Subjetivo não é que a idade. Objetivo e subjetivo é a forma como você mede a idade de aquisição. Se você pergunta para um participante, com quantos anos você aprendeu, você acha que aprendeu essa palavra? Isso é subjetivo. Se você pergunta se você, ao invés disso, faz um outro estudo, em que você, por exemplo, faz um estudo longitudinal, eu estou dando um exemplo da minha cabeça, tá? Não tenho certeza se é isso não. E aí você começa a gravar crianças, e aí você vai vendo quais palavras vão Tá. aparecendo em que idade. Aí Aham. você tem uma medida objetiva. Entendi. agora, desculpa, assim. Agora, para falar para a Aniela, esse estudo de Pilkani é de vizinhança fonológica, não é de Ah, tá. vizinhança ortográfica, só para distinguir. Então, e aí como é que foi a metodologia desse estudo? Análise por regressão linear de efeitos mistos, vantagem por permitir generalizações além da amostra, por incluir análise de variáveis aleatórias. Neste estudo, participante item. Para quem, eu não sei se tem alguém novo aqui, não sei se a Maria, por exemplo, já está inteirada, mas variáveis aleatórias são aquelas que a gente espera um comportamento realmente assim aleatório, não é algo que a gente consegue controlar. Então, nesse caso seria participante item, ou seja, item é a palavra, o estímulo que é usado. Seria Ah, aquele negócio desculpa, seria aquela coisa de variável dependente e independente? então, existe a variável dependente, a independente e a variável aleatória. A variável Ah, tá. aleatória é um outro tipo de variável que aparece nesse tipo de análise estatística. Show. Os participantes foram 36 estudantes no primeiro ano de psicologia, idades entre 17 e 23. Estímulos: 5.530 estímulos, com extensão entre 3 e 10 letras. Metade desses estímulos eram palavras de um estudo anterior, que é citado, que é um estudo de nomeação, e metade eram pseudopalavras, obtidas a partir. Lembrando, o que são pseudopalavras? São palavras que, pela fonologia ou ortografia, poderiam ser palavras do português, mas não são, não existem. E aí eles obtiveram essas pseudopalavras, mudando uma letra de outras palavras que não aparecem, palavras reais que não aparecem nesse estudo, mas que eram compatíveis no nível de frequência com as palavras deste estudo. Os valores de frequência, extensão, vizinhança ortográfica e imagiabilidade foram obtidos de outras fontes. Já haviam medido esses valores. E a idade de aquisição subjetiva foi obtida a partir de questionários preenchidos por 25 estudantes de psicologia que não participaram deste estudo, da tarefa experimental. Procedimentos: 6 sessões, cada sessão com 922 estímulos. Cada sessão era dividida em 4 blocos e havia uma pausa entre cada bloco. Todos os participantes participaram de todos os blocos. E aí a tarefa, mais uma vez, foi de decisão lexical, e aí o participante tinha que apertar letra Z no teclado, se fosse uma pseudo-palavra, o que apareceu na tela, e M se fosse uma palavra. E aí o restante é o tradicional, que é você ter algum sinalzinho na tela. No caso, eles usaram um asterisco como pontos de fixação para o participante olhar ali para o ponto onde vai aparecer a palavra. Aí agora vem a chuva de leitura de slide de dados. Peço desculpas, mas vamos lá.
Remoção de dados referente a respostas erradas, 13% do total, 13,36%. Remoção de latências extremas, maiores ou menores que 3 vezes o desvio padrão, 0,57% do total. O tempo de resposta médio, geral, as palavras foi 566 milissegundos. Desvio padrão, desculpa, gente, eu botei a sigla em inglês, que é SD, é Standard Deviation, que é desvio padrão. 44 milissegundos. Tempo de resposta médio de palavras 548 e de pseudopalavras 584. Valores de tempo de resposta era TR, não era para ser RT, tá? Desculpa. A gente lê em inglês e escreve em português, confunde. Valores de tempo de resposta e das variáveis transformadas logaritmicamente para aproximação de normalização, ou seja, na análise estatística eles não obtiveram normalização, aproximação dos dados da curva. E aí eles fizeram essa transformação logarítmica para aproximar a normalização. Exceção de vizinhança ortográfica não foi transformada logaritmicamente porque tem valores nulos. Mas eles dizem, no entanto, que a normalização não seria exatamente um problema porque o tamanho da amostragem deles é grande. E aí eles põem uma referência lá para dizer que estudos anteriores apontam que isso não é um problema. Achei isso interessante para a gente falar depois, Maréia. Após a aplicação do modelo, ou seja, após a aplicação da análise estatística do modelo de efeitos mistos, todas as variáveis influenciaram o tempo de reação, menos a extensão. Ou seja, independentemente do número de letras, não houve uma influência, pelo menos segundo o modelo, da extensão da palavra. Só que houve interação entre extensão de palavra e idade de aquisição. Não, tá digitado errado aqui, tá, gente? É idade de aquisição e vizinhança ortográfica. Não é idade de aquisição de vizinhança ortográfica, não. Isso não existe. Então, assim, algum efeito de extensão da palavra houve. Houve interação entre idade de aquisição e frequência. O efeito de idade de aquisição é maior, é mais influente em palavras de baixa frequência. Efeito. Desculpa, tá uma série de erros de digitação aqui, gente. Hoje eu não tô bom, Não, não. eu só quis comentar aqui, porque isso é bem interessante, né? Porque isso que eu estava querendo dizer é que eu acho que tem uma grande interação entre, ou um pouco, né? Na verdade, efeitos na direção semelhante quando você tem idade de aquisição e frequência. Sim, só que o que ele mostrou é que o efeito de idade de aquisição, quando você tem palavras de baixa frequência, nessas palavras, se a idade de aquisição é mais precoce, isso vai fazer com que o tempo de resposta seja mais curto. Claro, porque para aquela pessoa a palavra não é tão infrequente, né? Ou seja, para pessoas a depender, porque para a categoria geral, digamos assim, de palavras infrequentes, vai ter mais variabilidade entre indivíduos se eles tiveram ou não tiveram contato, né, com aquela Mas eu acho que palavra. o artigo fala sobre a possibilidade de você dissociar a idade de aquisição e frequência. Você É, pode, que tá. você tem, ou então pode ser que eles não estejam considerando a variabilidade individual, né? Que para uma determinada pessoa vai ser mais frequente, para outra não. Eu vou ter que ler com atenção, mas assim, que eles estão correlacionados faria sentido, né? Assim, porque obviamente a idade de aquisição de uma palavra geralmente tem a ver com quanta frequência você está exposto a essa palavra, né? Entendi. Ok. Não, realmente é uma possibilidade. Só que você tem um outro efeito aqui. Você tem efeito de frequência nas palavras, que ele está diferenciado do efeito de idade de aquisição. Mara, eu não entendi qual foi a questão levantada. Então, por exemplo, você pega uma palavra como randômico, por exemplo, que é uma palavra infrequente, né? Ou aleatório, pode até ser. Quer dizer, aí, se aquela palavra é frequente ou não, vai depender muito do seu contato com aquela palavra. E o que vai ser o indicador de seu contato com uma palavra, entre outras coisas, é a idade de aquisição.
Ou seja, você vai ler, por exemplo, se eu pergunto para você assim, com que idade você aprendeu aleatoriamente? Eu me lembro, foi quando eu entrei na faculdade, por exemplo. A outra pessoa talvez, sei lá, nem sei se eu aprendi, talvez aprendi ontem. Ou seja, isso vai influenciar o grau de exposição que você teve a essa palavra, né? Uhum. É, claro. Ou seja, essa diferença deve ser muito maior em palavras infrequentes do que palavras frequentes, porque Sim. não vai ter uma variabilidade para quem teve contato com banana. Se você mora no Brasil, todo mundo Sim, teve. só que quando você tem um efeito em palavras de baixa frequência de idade de aquisição, mostra que Isso, pelo menos assim, isso para mim mostra que existe um efeito que não é de frequência, porque você poderia isso. É. bom, enfim, continuando. Mas então, isso afeta a Não, medida sim, de mas frequência. então, mas aí tem o outro dado do estudo de ERP, que a gente pode discutir depois, que fala que idade de aquisição afeta na janela dos 400 milissegundos o processamento e frequência afeta na janela anterior, uma janela mais precoce. É, é porque eu acho que uma é uma medida muito robusta, talvez, e outra, né? Porque eu acho que é a interseção, você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Porque para palavras muito frequentes você não vai ter variabilidade entre pessoas, e para palavras infrequentes você vai ter. Mas isso Mas tudo será que você tendo. não vai ter, não por uma interseção, mas porque o efeito de facilitação é tão grande que ele mascara outros efeitos? Por exemplo. Que tipo de efeito? Então, por exemplo, uma palavra muito frequente já vai ter a frequência já vai ter um efeito tão grande que existe um efeito de idade de aquisição em palavras muito frequentes, Mas mas o que essa idade de aquisição para você é um indicador de quê? é Tipo, um eu reflete não, o quê? Que, eu não sei, assim, isso não é explorado nesse artigo, mas para mim refletiria aquela questão por exemplo, talvez uma discussão semelhante à aquisição de L1 e aprendizagem de L2 tardia. Por exemplo, a aprendizagem de L2 tardia, você ter a língua que você adquiriu mais tarde, de repente você formar um sistema com conexões neuronais mais fracas. E aí, as mais precoces, mais perto do período crítico, você consegue consolidar melhor. Não sei, é uma coisa que é, foi o que passou na eu, minha cabeça. eu acho que não, porque eu acho que a medida, ela é uma medida gradual, né? Porque senão você teria, tipo, tem uma classe de palavras que é faixa de aquisição, ou seja, aquelas que você aprendeu antes de 5 e aqueles que você aprendeu depois. Isso seria um divisor de águas que você poderia fazer, né? Mas geralmente a medida não é feita assim, dessa forma, ela é feita Mas ao longo tudo é da vida. gradual. E aí a minha crítica desse estudo é o seguinte, é, porque você pode chegar a um ponto em que você tem nos extremos realmente efeitos completamente diferentes, apesar de haver um contínuo aí. E É. outra coisa, e se a gente tem um ponto no período crítico em que você tem, por exemplo, assim, né, uma queda mais brusca, é, apesar dessa gradação, vai haver efeitos de grupo. Hum. Para mim, então, esse indicador de idade de aquisição, ela não tem, ela não é tanto um reflexo de plasticidade neuronal, uma coisa assim. Embora também pode ter a ver, né? Para mim, tem mais a ver com frequência, exposição, tempo de exposição, uma palavra, né? Ou seja, Tudo bem. porque a frequência também indica isso, né? Quer dizer, se uma palavra tem uma alta frequência, não quer dizer que no dia a dia você vai ter X número de encontros com essa palavra. Não, quer dizer que ao longo da sua vida você vai ter encontrado muito mais com essa palavra do que com outras palavras, né? Assim. Então, eu acho que É, eles medem de formas, né, sutilmente diferentes, um pouco a mesma coisa. Mas eu não sei se a Aniela discorda, se ela acha que tem mais um reflexo, assim, da plasticidade neuronal em uma medida que outra não tem.
É difícil saber. Não sei, não saberia como me posicionar, não. É. Bom, foi a minha leitura. É difícil porque os dados que a gente está pegando, a gente não tem certeza deles, né? A gente pode depois pegar algum estudo que usou a medida objetiva. Uhum. Bom, Não, mas eu acho que a questão é justamente quando alguém pega o índice de idade de aquisição, qual é a ideia subjacente a essa variável, que é um índice de um tipo de índice de frequência ou um tipo de índice de estado neurológico no momento de aprendizagem, É. né? Bom, Léo, fala. eu tenho uma pergunta. O que seria remoção de latências extremas? O que que isso quer dizer? Ah, sim, desculpa. Latência é o. Eu não sei se essa é a melhor forma de explicar, mas a latência é a duração de um efeito, é o tamanho Então, por exemplo, é o Tempo que tempo de. demora o pico para fazer, o pico ou vale. É o Então, tempo. por exemplo, a latência aí é o tamanho é a quantidade de tempo. Então, latência, imagina uma barra, um gráfico de barra. Então, aquela barra ali é a latência. Uma barra de 0 a 600 milissegundos. E aí quando você tem uma latência muito grande ou muito pequena, ou seja, palavras que levaram muito tempo para serem respondidas, ou muito pouco tempo para serem respondidas, elas foram removidas. É, Onde eu estava? Ah, tá. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. No EEG, por exemplo, a latência estaria no eixo X, né? Que é quando você tem aquelas ondas, né? Aqueles picos assim. Às vezes, um pico pode ter uma latência assim, né? Fazer assim, ou pode ter uma latência maior em termos de milissegundos e ser mais esticado. Mas enfim. Efeito similar com imagiabilidade. Então, assim, teve interação entre idade de aquisição e frequência e houve um efeito similar com imagiabilidade. Efeito maior dessa variável com palavras de baixa frequência e idade de aquisição tardia. Lembrando que palavras mais imagiáveis, pelo que é dito nesse estudo, pelo que é explicado nesse estudo, têm um processamento mais fácil, ou seja, elas teriam um tempo de resposta menor quando na hora de realizar a tarefa. Interação entre vizinhança ortográfica e imagiabilidade. Vizinhança ortográfica afeta mais palavras de baixa imagiabilidade. Isso aqui é um gráfico que depois eu vou voltar nele, que mostra o aumento do tempo conforme o número de palavras, o número de letras em cada palavra. É, Na maioria dos estudos fatoriais até então, a variável de tensão da palavra ou comprimento da palavra, ela foi controlada ao invés de ser manipulada. Ou seja, ao invés de você variar o tamanho da palavra nos estudos, na maioria dos estudos fatoriais, normalmente o que você faz é manter ela ali constante. Estímulos, aí eles pegaram, esses autores. Aquela análise que eu mostrei agora foi a análise das palavras todas. Aí o que que eles fizeram depois? Eles dividiram as palavras em dois grupos. Palavras curtas de 3 a 6 letras e longas de 7 a 10. Aí eu me pergunto, cadê a crítica dessa divisão dicotômica que eles fizeram, né? Porque essa divisão dicotômica, apesar de haver um contínuo, vai ter um efeito importante no estudo deles. E aí você tem um tempo de resposta médio de palavras fala curtas. de novo, Léo. Qual é a sua crítica que eu não entendi? Eles criticaram divisões dicotômicas, só que eles Ah, precisaram fazer essa divisão dicotômica em uma medida que é contínua e eles encontraram uma diferença importante entre os dois grupos. e baseado em que eles fizeram a divisão naquela fronteira? É, Eles eu acho que eles falam? quiseram, eu acho que eles não, eu não lembro se eles falam, eu acho que foi
pela questão de os estudos anteriores, eles não diferenciarem palavras curtas e longas com tanta frequência. E Não, eu tô aí, falando, mas qual é o limiar? Tipo, por que até 6? eu não lembro. Peço Tá. desculpas. Não. É, Curiosidade. E aí você tem um tempo de resposta para palavras curtas médios de 536 milissegundos, variando entre 451 e 657. E um tempo de resposta médio de palavras longas de 564 milissegundos, entre 472 e 751 milissegundos. O intervalo aí você vê que tem um pico maior, né? Na análise de efeitos mistos para o grupo de palavras curtas, foram encontrados efeitos significativos de todas as variáveis, exceto extensão, ou seja, praticamente o mesmo resultado de quando você analisa todas as palavras juntas. Curtas e longas, tudo na mesma análise. Houve interações similares à análise anterior, que levou em consideração todas as palavras, com exceção de uma interação encontrada entre vizinhança e imagiabilidade, em que a vizinhança afetava mais palavras de baixa imagiabilidade. Na análise de efeitos mistos para o grupo palavras longas, houve, sim, efeito significativo de extensão de palavra, porque até então não havia efeito de extensão de palavra, exceto numa interação. Então, como variável independente, ela não era significativa antes, agora no grupo de palavras longas. Mas não houve efeito de vizinhança ortográfica, ou seja, houve uma troca aí. Na análise geral das palavras como um todo e na análise de palavras curtas, não é efeito de extensão, mas há de vizinhança ortográfica. E aí isso é explicado, eu vou entrar um pouco mais em detalhes depois, eu acho. Nas interações, houve efeitos de idade de aquisição mais evidentes em palavras de baixa frequência e efeitos de imagiabilidade maior em palavras de baixa frequência e aquisição precoce. Isso que eu isso me deixou um pouco intrigado. Eu imaginaria que houve que o efeito de imagiabilidade seria maior em palavras de aquisição tardia, para compensar a aquisição tardia. Mas, enfim, não sei se vocês têm alguma consideração a fazer sobre isso. Se a Maré consegue interpretar algo desse resultado. Mas o que que isso quer dizer? Que em ambas as categorias teve um efeito maior? Como assim? Sim, a imagiabilidade, você ter uma imagiabilidade maior, refletiria menos tempo de Ah, resposta. desculpa. Não, então já entendi. Imagiabilidade de baixa frequência Em e, palavras de baixa frequência, imagiabilidade de palavras de aquisição e aquisição precoce, precoce. na É. idade, eles não usam a palavra precoce, mas seria assim, idade de aquisição mais early, né? Talvez você depende. Mas isso é achismo. De repente, a Olivia vai poder dizer, né, já que ela estuda isso. Mas talvez você depende menos de imagibilidade, né? Quando você é mais velho. Porque você já vai construindo em cima de representações lexicais mesmo, em conceitos mais abstratos. Da própria ortografia da palavra. Tem estudos que mostram isso, que você reage mais à ortografia do que a imagem do objeto em si. E a criança depende totalmente da imagem do objeto. Então, É, se ela depende totalmente da imagem do objeto, precisa ser fácil de imaginar o objeto. ela constrói primeiro, né, Uhum. a imagem, no mundo que está ágrafo, na verdade, né, e só mais tardio. A gente vai justamente depender mais, né? Depende, talvez, também do grupo testado, né? Isso pode variar, talvez. Pode ser. Interessante. Isso é verdade. Pode ser por causa do grupo. E aí a discussão. Estudos anteriores de decisão lexical não encontraram efeitos de imagiabilidade, apenas de frequência e idade de aquisição. Resultado intriga, já que a imagiabilidade tem forte relação com a semântica, que influencia a decisão entre palavras e não palavras. Ou seja, vai influenciar o processamento e o tempo de reação na tarefa de decisão lexical. Mas o efeito de imagiabilidade não é esperado em tarefas de nomeação de palavras, já que em línguas com ortografia transparente basta a conversão grafema-fonema. Em estudo de Coates e Barbon, em 2006, os melhores preditores do tempo de resposta ou tempo de reação foram idade de aquisição e extensão, o contrário do presente estudo.
Contudo, um outro estudo em espanhol com a mesma tarefa de nomeação Peraí, mostrou. desculpa, Léo, só uma dúvida. Porque nomeação de palavra é leitura, né? Leitura de palavras, mas eu já vi. E como é que mede isso de tempo de resposta e leitura de palavras? O quanto a pessoa demora para ler ou começa a ler? Como que é Não mesmo? sei, Ah, então. não olhei isso, mas tem um livro bom pra gente dar uma olhada nisso, que é aquele Psicolinguísticas, isso é bem explicado. Se eu Ah, não me engano, é? tem capítulo da Cristina Nami, né? Se eu não me Hum, engano, tem um capítulo dela que ela fala sobre isso. tá. É, os resultados, contudo, um outro estudo em espanhol com a mesma tarefa mostrou que o conhecimento semântico influenciou tempos de resposta, ou tempos de reação, apesar da alta transparência ortográfica do espanhol. Os resultados deste último estudo e do presente estudo mostram a influência, sim, da semântica no reconhecimento de palavras regulares, o que contradiz o modelo de Coulthard, que seria mais adequado para explicar o inglês. Porque no modelo de Coulthard, quando você tem palavras irregulares, fonologicamente, aquele exemplo que eu dei, do new e do feel, pronunciados de forma semelhante e regular, e o soul, que tem a mesma escrita, a escrita parecida das outras palavras, mas é pronunciado de uma forma diferente. Então, nesse modelo, na rota lexical, que você olha para a palavra como um todo, você tem uma influência do sistema semântico. Mas isso segundo o modelo de Coulthard, tá? Porque existem outros modelos de leitura que vão falar que a rota sublexical também é influenciada, mas enfim. Aí aqui está falando que assim efeitos semânticos, mesmo em línguas com transparência ortográfica como a do espanhol. Ahn, de forma resumida, aí eu que tentei resumir, tá? O que todas as interações entre variáveis mostraram foi que o efeito facilitador de uma variável mascara outros efeitos facilitadores. O que explica a extensão não afetar palavras de alta frequência e aquisição precoce. E na ausência da facilitação no processamento, na ausência da facilitação no processamento, em decorrência de uma variável. Outra variável compensa, exercendo facilitação. Ou seja, se você tem uma palavra de baixa frequência e você não tem facilitação pela baixa frequência, a alta imaginabilidade vai afetar e vai reduzir o tempo de resposta. Vizinhança ortográfica afetou apenas o grupo de Bom, palavras Léo, curtas. desculpa. Léo, eu não sei se você vai tocar nisso também, mas também depende do tipo de medida, né? Porque Assim, pode aqui está ser, falando de tempo de resposta. pode ser que você não flagra esse efeito naquele momento, mas que Sim, o sim. efeito. Eu não ia falar sobre isso, É, mas isso era uma ponderação que eu queria fazer quando eu li esse artigo. Porque isso mostra, na verdade, isso reforça, né, a importância dos estudos de ERP, que tem uma precisão temporal maior. Porque você tem, por exemplo, frequência e segundo esse estudo, segundo esse artigo, tem um outro estudo que vai mostrar efeitos de palavras de alta frequência e de idade de aquisição precoce, dois efeitos facilitadores em momentos diferentes ao longo do processamento. Mas, enfim, isso. vizinhança ortográfica afetou apenas o grupo de palavras curtas, o que não seria surpreendente, já é reportado na literatura. Eu acho que não fala isso sobre ser reportado na literatura, mas para quem quiser ler sobre isso, tem um artigo do Gustavo Chivalet e tem a referência que ele dá e que eu li, que pega várias outras línguas. Porque a questão é a seguinte: quanto maior uma palavra maior vai ser a complexidade ortográfica dela. Então, as chances dela ter um vizinho, que é uma palavra parecida em que você só tem mudança de uma letra, vai ser mais difícil. Na análise geral, não houve efeito de Peraí, extensão. posso falar uma coisa também? Que eu acho que isso é importante da gente, né, tentar evitar a fazer generalizações no processamento, por exemplo, que foi, acho que algo que eu já falei, né, que quando a gente fez a tarefa vocês fizeram também, né, de seleção semântica, sabe, que você tem que escolher entre três palavras, qual que não pertence. Lembram que vocês fizeram também?
Ninguém se lembra? Qual Fizeram, foi? fizeram tantos testes. E vocês fizeram, tipo, a gente mostrou 3 palavras e você tinha que selecionar a palavra que não pertence Eu fiz. semanticamente, né? Então, nessa tarefa, a gente encontrou uma facilitação nessa tarefa pela palavra ser longa, né? Que pode parecer um pouco contraintuitiva, porque você pode achar, porque obviamente uma palavra longa, ela, bom, por sua extensão ortográfica, ela demoraria mais para processar, e realmente ela é uma carga maior de processamento ortográfico, mas o perceptual, mas ela tem outras questões que são, por exemplo, que eu acho que está atuando também nessa vizinhança ortográfica, né? Quer dizer, a chance é tão complexa da chance dele coincidir com alguma outra frequência, né, a sequência frequente ortograficamente é muito baixo, né? Ou seja, ele compete com poucos. Então, eu acho que isso foi também o efeito nessa tarefa de seleção semântica, né? Ou seja, por que que as pessoas foram mais rápidas com palavras longas? Porque, assim, você elimina competidores mais rápidos, né? Porque não tem tantos competidores. Então, isso é interessante, né? Da gente sempre saber que uma variável ela pode agir de forma diferente a depender da tarefa ou a depender, né, assim, de que parte, estágio do processamento que você está falando, né? Perfeito. É, até em questões de processamento de estudos de priming. Eu acho que eu mencionei eu acho que eu mencionei pelo menos em alguma reunião que, por exemplo, estudo o priming mascarado, que é considerado como um paradigma experimental que evidencia processamento morfológico, porque ele facilita só palavras de relação morfo-ortográfica. Esse efeito ele some em estudos de decisão semântica, por exemplo. Ele só ocorre em estudos de decisão lexical. É, bom, Muito legal. Léo, você está se tornando uma enciclopédia de acesso lexical. Isso é muito legal. Pergunta, tem mais Léo, coisa que, gente. tem mais coisa que eu não sei do que coisa que eu sei. Mas É, isso é o estado do ser humano, né? é, Tá, eu tava. Tá, na análise geral, não houve efeito de extensão, mas ter havido interações significativas mostram que este efeito estava mascarado em algumas condições. Além disso, houve efeito de extensão quando a análise foi dividida em grupos por tamanho de palavra, com a extensão sendo efeito significativo em palavras longas. O efeito substancial de extensão mostra que apenas controlar esta variável pode ser apropriado para estudos de inglês, mas não de espanhol. Por quê? Ou seja, se determinados efeitos esse ou seja que não está tão claro no artigo, tá? Eu que fiz esse remark, não sei se fiz a interpretação certa. Ou seja, se determinados efeitos influenciam o processamento de palavras curtas, mas não longas, dados obtidos de um estudo que manteve todas as palavras em tamanho curto e que o estudo tenta generalizar, na verdade não são generalizáveis, porque estão restritas a esse grupo. E aí, pelo que é dito neste artigo, os estudos em inglês costumam manter as palavras num tamanho fixo. Outro ponto que mostra a importância de levar em consideração características particulares de cada língua, ou seja, que justificam nós que somos brasileiros a não somente fazer estudos novos, mas a importância de nós replicarmos estudos com outras línguas que se pretendem mais assim universais, para a gente observar efeitos do português, é o efeito do formato U. Em um estudo de New e colegas, o tempo de resposta diminuía, ele ia diminuindo entre palavras de 3 a 5 letras, ele se mantinha estável entre palavras de 5 a 8 letras, e aí o tempo de resposta ele aumentava quando as palavras eram maiores do que 8 letras. Este efeito não ocorre no presente estudo, em que o tempo de reação aumenta de forma linear. É, Conclusão do estudo.
Eu acho que eles não têm uma seção de conclusão, mas os últimos parágrafos são de conclusão. Autores mostram que há peculiaridades em línguas a depender de seu sistema de escrita no que concerne o efeito Léo, de variáveis. Fala. volta desculpa, porque isso é tão interessante que você mencionou aqui, né? Porque eu fico pensando também nas características morfológicas, por exemplo, do português, né? Porque o português é pouco assim, né? Se está aumentando a palavra, geralmente está aumentando a carga morfológica também, né? E aí, em inglês, não. Você pode ter lá um dígrafo de, né, drought, sei lá, G, H, né? Você tem um monte de letras que, de fato, ou seja, não tem essa mesma correlação, né? Assim, necessariamente, né? Assim, de muito menos previsível, né? Digamos, do que com o português. Eu só estou achando, assim, caindo aqui na análise imediata aqui, não sei se faz sentido isso para você, Faz muito sentido. né? Ah, legal. Tá. Então, assim, a conclusão deste estudo é que autores mostraram que há peculiaridades em línguas a depender de seu sistema de escrita no que concerne o efeito de variáveis psicolinguísticas. Estudos com desenho fatorial podem influenciar os resultados e não serem generalizáveis, o que justifica um estudo como esse, que foi um estudo com muitas palavras, e a rota lexical é importante mesmo em línguas com transparência ortográfica. Ou seja, a rota lexical é quando você olha a palavra toda, não só não vai de letra em letra. Ah, Aí, as minhas considerações finais d- dessa apresentação mesmo, tá? Há Léo, ainda outras. Léo, desculpa, você corre muito e tem umas coisas interessantes. Porque aqui, ó, só para. Volta aí um. Porque você falou rápido, aí fico lendo. Aqui no último, acento, assim, acentuação de mesmo, assim, ênfase que você fala é bem importante, né? Porque a rota lexical é importante, mesmo em línguas com transparência. Não é importante mesmo em língua, é importante mesmo em línguas com transparência ortográfica. É essa que é a interpretação, né? Que você está querendo dar. Isso. Isso, tá. Ok, agora fez Desculpa. sentido. Não, é que Desculpa. é só, Houve só uma falha de comunicação aqui. Não, é só para tirar dúvida. E mostrar como língua português é Sim. interessante, né? Essa questão. A gente Fala, pode Ana. ter Desculpa. duas interpretações totalmente diferentes, né? Assim, mesmas palavras. A pergunta é para Marai, na verdade. Marai, você acha que se tivesse um estudo desse em holandês, teria uns resultados parecidos com o português, com o inglês? A leitura das palavras em holandês é parecido com os fonemas são parecidos? Você lê como no português ou que... eu não tô conseguindo falar direito, Eu mas assim, nunca, você eu nunca entendeu. conscientemente comparei com o inglês, mas quando a gente fez o meu estudo de mestrado, por exemplo, uma coisa que a gente teve muita dificuldade é que a gente fez um estudo, né, entre línguas, né, assim, de priming entre línguas, e realmente o processo de composição é muito mais frequente, composição, né, ou seja, nome, ou, né, adjetivo nome, coisa assim. É muito mais frequente em holandês do que em português, e em português, né, o processo de derivação sufixional, Não, por ficção. sufixal é muito mais comum, né? Ou seja, eu imagino que o holandês é mais semelhante, por um lado, ao inglês, só que em termos de transparência ortográfica, aí justamente não se parece tanto, né? Porque o inglês é como se fosse a ortografia do inglês é como se fosse holandês, quando a língua ainda era muito mais germânica, né? Aí o inglês depois foi modificando, né? Que ela teve muita influência assim da França, etc., né? Assim, dos invasores normânticos, etc., né? Então a língua foi modificando e aí isso não aconteceu com o holandês. Ou seja, a ortografia do inglês, ela de certa forma, ela não acompanha todas as modificações que a língua sofreu, né?
Ou seja, ela está meio incompatível com a língua como ela é foneticamente atualmente. Uhum. No holandês não deve ser assim. Mas, sinceramente, eu, né, tenho mais conhecimento sobre português nesse sentido do que sobre holandês, eu acho, né? Entendi. Obrigada. Aliás, assim, para citar algo que não é do meu achismo, mas que é um dado mesmo, que quando a gente rodou, né, estudos de N170, que é de processamento grafêmico, por exemplo, o que se lê é que estudos de alemão, né, que considera um pouco semelhante ao holandês, né, eles caracterizam por uma transparência ortográfica também, comparado ao inglês, por exemplo. Ou seja, pelo menos nesse quesito, né, eu acho que vai ter mais transparência ortográfica, mas vai ter menos produtividade, né, de sufixação. Entendi. Obrigada. Bernardo, tem uma pergunta. Sim, dessas variáveis não, independentes, a que exerce mais influência em tudo é a frequência das palavras? Essa seria, abre aspas, a mais importante controlar no experimento ou não? Eu acho que você devia mandar um e-mail para o Estivalê para poder fazer essa pergunta. Porque nesse artigo aqui fala, eu acho que está nesse artigo pelo menos, é que a frequência é responsável por 30% da variância no processamento de estímulos de palavras. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Então, assim, isso já é bastante coisa. Deixa eu ver se é aqui que tá ou se eu li isso em outro lugar. Agora que você falou, eu acho que não li esse dado não, posso ter perdido também. Poxa, não tá aqui. Gente, onde é que eu li isso? Eu li isso em algum lugar, não é possível. Tá, depois eu vou procurar onde eu li isso, mas eu li exatamente esse número, 30%. Uhum. É... Bom, é, há ainda, além dessas variáveis que foram tratadas aqui, outras que afetam ou podem afetar o processamento de palavras. Uma delas é a morfologia, ou seja, se a palavra ela é simples, eles falam palavra simples no inglês, ou seja, monomorfêmica, entre aspas, por exemplo, a palavra palavra. Agora, e aí você tem as palavras complexas que têm os morfemas, por exemplo, palavrinha, globo, global, ah, regularidade no sentido morfológico. Essa discussão por exemplo, não existe fazido em inglês, né? O verbo fazer, o particípio dele é feito. Então, por exemplo, isso seria um caso de irregularidade morfológica. Aí vai ter um monte de debate se isso realmente afeta o processamento ou não, né? O tamanho da família morfológica, isso é algo que eu não tenho lido ultimamente, mas foi um dos primeiros artigos que a Maréia me botou para ler. É, antes de eu entrar no mestrado, que é o seguinte, além da vizinhança ortográfica, as palavras elas mantêm relações com outras palavras em por semelhança fonológica, semelhança ortográfica e por semelhança semântica, por exemplo, praia, biquíni, mas também existe um efeito de tamanho de família morfológica, ou seja, todas as palavras que compartilham uma determinada raiz. Feliz, infeliz, felizmente, enfim, existe um efeito esse efeito. Frequência relativa, que é a razão entre frequência da raiz e a frequência dos afixos, que segundo o Rei, tem a referência aqui para vocês lerem depois, eu li já tem muito tempo, eu não sei explicar tão bem, mas existe esse efeito. Ou seja, se você tem uma palavra que o sufixo é muito mais frequente do que a raiz, vai estar mais visível, você tem uma tendência maior, se eu não me engano, a essa palavra ser segmentável. Isso é uma proposta de Rei, tá?
ou você pode ter uma frequência igual entre raiz e afixos, ou você pode ter um afixo que tem uma frequência muito baixa, mas a raiz tem uma frequência alta. Frequência de n-grama. O que é n-grama? Eu acho que eu não sei se eu cheguei a explicar já alguma vez, mas é, a, você tem, na verdade, frequência de bigrama, desculpa. Que é o seguinte, você tem uma palavra como fazer. Essa palavra tem os seguintes bigramas. F com A com Z, AZ, perdão, FA, AZ, AZ, ZE e ER. Então, assim, são as separações que a gente vai fazendo, né, dos elementos da palavra. Então, por exemplo, quando você tem determinados grafemas que ocorrem com muita frequência juntos, por exemplo, sendo uma determinada bigrama, sendo, por exemplo, quem é a palavra fazer, se a palavra não importa só a frequência da sílaba, o Z com E, mas o Z com A antes também vai importar essa frequência de bigrama. Classe de conjugação da palavra, no caso de verbos, e isso, por exemplo, seria uma particularidade do português e do espanhol. Apesar de estar correlacionado com regularidade de verbos. Ou seja, verbos que terminam com ar, com era ou com ir, né? Essas classes de verbos. Concretude, que é a palavra concreta ou abstrata, e a categoria gramatical, que é uma palavra a ser substantivo ou verbo. A gente precisa, assim, eu tô colocando esse monte de... Ou adjetivo ou sou... Eu não lembro, eu não, se tem, aí desculpa, aí eu desconheço. Tem Ah, diferença, então, com certo. adjetivo? Não, é porque você citou como se esgotei todas as categorias gramaticais, Não, mas você não, colocou esse é porque porque você conhece dados. não tive tempo suficiente para poder votar, desculpa, gente, mas eu vou mostrar as diferenças para vocês lerem sobre cada uma dessas variáveis aí. Ah, seria ótimo. Mas é porque no Ou estudo do Chivalê, podem ler também a sua dissertação, que eu acho que está lá também, né? eu não lembro se está tudo isso lá, mas enfim. É. Eu vou pular rapidinho um slide aqui, só para ir para mostrar as referências de forma não protocolar, não é só mostrar, olha as referências aqui, mas depois eu melhoro isso nos slides, tá? Esse de Barbosa e esse de Reis são artigos, são textos interessantes para ler sobre essa questão da frequência relativa. Várias outras variáveis são abordadas, exceto essa, no estudo de Chivalé. Ele vai olhar principalmente para frequência superficial, frequência, vizinhança ortográfica e categoria. E é interessante porque é um estudo de português. Essa referência aqui é do estudo de agora. Justino e Mota é uma referência para olhar para essa questão da classe de conjugação dos verbos no português, o efeito delas. Pilkanen sobre efeitos de família morfológica. Taft Foster para falar sobre a questão de palavras derivadas. E faltou aqui uma referência, peço desculpas, eu adiciono depois, para falar sobre a questão da regularidade das palavras. Mas aí vocês vão conseguir poder ler sobre isso. Tá relacionado com o estudo de Pinker, como base, como proposta dessa diferença, e aí tem outros estudos depois que vão abordar essa questão, negando e defendendo diferenças entre palavras derivadas ou flexionadas irregulares e regulares. E aí agora sim, eu agradeço a... Desculpa. Agora sim, eu agradeço a todos. Terminei mesmo. É ótimo, muito bom. Alguma pergunta? Eu estava querendo sugerir uma coisa, Léo, que eu estava querendo colocar no nosso site do grupo, mas talvez seria interessante também para a Cezin, não sei, Aninha, você achar.
da gente fazer, né, pastinhas com leituras assim, seminais não, mas leituras assim básicas, né, sobre um assunto. Eu acho legal, por exemplo, sobre processamento lexical morfológico, seria legal, né, a gente fazer uma pastinha para Ah, que pessoas assim, legal. pegar uma bibliografia básica, né, assim, acho legal. E sobre os outros temas, né, que a gente pesquisa. Eu acho que a gente já tinha falado isso, mas não implementado. Mas agora que eu vejo você apresentando, pensei que bem poderia aproveitar que você já estava organizando isso mesmo para fazer a apresentação. Ok. Lembrar depois. Talvez uma forma de viabilizar isso fosse a gente delimitar os temas, Uhum. e aí, sei lá, cada dupla ficaria responsável por um tema. A gente faria um levantamento bibliográfico e mostraria para você e para a Aniela. E aí, depois do aval de vocês, a gente faria essa biblioteca. Legal. Também um negócio que eu acho legal também de comentar é que, tipo, se fosse para fazer uma coisa mais para a pessoa que não conhece entender, teria que ter um limite, né? Porque também a pessoa entrar numa pasta e 20 artigos sobre um tema só, ou sei lá, 100, 200, Exatamente. custa. É. Eu tentei fazer isso uma vez, que não sei se eu acabei lendo o formulário ou não, mas o pessoal, os meus orientantes deve se lembrar, né, que eu mandei um formulário, tipo assim, qual é o texto que você mais leu, aquilo, tipo assim, puxa, isso realmente, assim, iluminou para mim, porque geralmente é isso, né, você lê aquele texto que realmente fica mais central para uma coisa que você está estudando, e tal. Eu tentei levantar isso uma vez, mas é porque a gente acaba estudando, né? Assim, quando a gente orienta tantos temáticos diferentes que às vezes assim, para a gente não está tão claro o que está para vocês, né? Então, isso é legal, uma coisa a gente implementar, para inclusive facilitar, né, a orientação. Tipo assim, opa, professora, quero aprender alguma coisa sobre morfologia. Lê essa pastinha, né? Aham. Isso é legal. Bacana. Gostei muito da ideia. Vou É, tentar porque montar um formulário, uma planilha no Excel, e aí eu compartilho com todo mundo. E aí, assim, em cada aba colocando um tema. E aí quem achar que precisa de mais tema vai acrescentando mais abas. Enfim, vamos tentar fazer isso. acontecer. E é isso que Bernardo falou, né? Tipo, pensar em poucos textos, mas aqueles textos que você acha, caraca, quando eu li esse texto que realmente ou me inspirou muito, ou esclareceu muita coisa, né? Assim, acho legal isso. E acho que textos também disseminais sobre cada assunto, né? Para a gente saber em quem Sim, em quem referenciar. fundamentar. É. Isso é legal. É. Pessoal, eu recebi da Júlia uma série de posts sobre a vida dela lá, né, em Nova York, o laboratório de lá e tudo isso. E o primeiro, a ideia é que vocês ouvissem também, porque talvez a gente possa pegar alguma coisa sobre a dinâmica das reuniões. Vocês querem ouvir? Esse aqui é bem curtinho, não demora Claro. quase nada. Dani, só uma pergunta. Quer que continue gravando essa parte ou Pode tira? gravar, pode Pode, gravar, tá não bom. tem problema não. Não, essa parte não tem problema nenhum. É para mostrar para vocês mesmo, não tem problema. Mas também pode cortar, se quiser. Se quiser, pode cortar também. Talvez seja melhor, né? Para de gravar, É, Wellington, por favor.